Nelson negocia com Pedro para mantê-lo na oficina. Pedro concorda em ficar por 15% de aumento em seu salário. Eduardo liga para a noviça Inês para lhe contar as boas novas. Embora os dois suspeitem que Miguel seja o outro, não há provas. O delegado sugere que ela fale com o nome de Miguel para Dona Isabel e veja como ela reage. Ernesto pergunta a Helena a quem ela foi ver à tarde. Ela confessa que foi ver Pedro. Ernesto diz que a ama muito e tudo o que ele sempre fez foi tentar salvar o amor deles. Ela manda ele parar de bancar a vítima e menciona que ele a drogou, o que ele nega. Ela não acredita em nada do que ele fala e o chama de monstro. Ernesto diz que nunca aceitará perdê-la para aquele morto de fome. Ele se aproxima com um olhar louco e garante que vai arrancar da cabeça dela a insana obsessão que tem pelo infeliz do Pedro. Ao sair do quarto, Ernesto encontra Irene à espreita e a acusa de tê-lo traído. Ele não quer mais vê-la. Inês visita a Dona Isabel. Isabel comenta que seu filho está viajando. Inês pergunta se ele foi com Miguel. Isabel imediatamente fica indignada e diz que seu filho foi sozinho. Afinal, porque iria acompanhado pelo mal-educado do filho de sua empregada. Em seguida, Dona Isabel tem uma lembrança. O verdadeiro Ernesto, que é franzino e tem barba rala, está oferecendo condolências a Miguel pela morte de sua mãe. Isabel, mais jovem, concorda em acomodar Miguel em sua casa até que Ernesto, seu filho, regresse do Canadá. Mas ele deve ir pensando para onde irá depois. O flashback desaparece e a Isabel dos dias atuais expressa raiva. Porque ele ficou na minha casa. Eu não quero que ele more comigo. A noviça parece chocada. Helena atualiza Pedro sobre as últimas novidades de Ernesto. Ela vai ficar com a mãe e começar o divórcio imediatamente. Irene entra chateada porque Ernesto a expulsou. Ela nunca terá sua confiança de volta e não entende porque ele insiste tanto em querer Helena quando ela não o quer. Helena diz que ele está obcecado, está louco. Helena liga para sua mãe para pedir que ela receba ela e Nicolas em sua casa. André imediatamente concorda e os acolhe, mas tenta persuadi-la a ficar com Ernesto. Helena não quer ouvir e explicará tudo mais tarde. Helena explica a Nicolas que eles vão ficar um tempo na casa da avó. Nicolas não quer que seus pais se divorciem como seus avós. Helena pede que ele não se preocupe com isso agora. Ela explica que seu pai vai ficar em casa com Olga. Enquanto isso, Irene reclama enquanto faz as malas. Agora sim ela perdeu Ernesto. Ela vai acariciar algumas das camisas do cunhado quando cai o frasco do remédio para cavalo. Enquanto isso, Helena liga para seu pai para dizer que ela vai ficar com sua mãe. Irene pesquisa sobre o remédio que encontrou nas coisas de Ernesto e conclui que ele drogou Helena. Os amigos de Domingo insistem para que ele peça uma comida que não vai fazer bem para ele. Depois que eles saem, Domingo começa a ter sintomas de visão embaçada. Inês se reporta a Eduardo. Ambos agora acreditam que Miguel é o outro. Eduardo precisa averiguar tudo sobre Miguel. Domingo não revela seus sintomas a Esther ao chegar em casa. Ele diz apenas que não está com fome, não se sente bem. Ao sentar-se na cama, sente seus pés dormentes, então se deita com as pernas para cima. Helena recebe seu antigo quarto na casa de sua mãe e não liga que esteja cheio de caixas dos produtos de Andréia. Andréia tenta convencer Helena a voltar para Ernesto, mas Helena diz que não adianta, ele não presta e realmente tentou machucá-la. Andréia ainda discute e o defende. Helena diz que ele estava a drogando. Andréia acha um absurdo. Alguém está metendo ideias na cabeça da filha. Se não fosse pelo mecânico, ela estaria junto a Ernesto. Ernesto só tratou de consertar seu casamento.
Mônica se oferece para voltar ao apartamento dela para que Helena possa ficar com Horácio em vez de com sua mãe. Mas Horácio não acredita que Helena vá aceitar. E ele tampouco quer ficar longe de Mônica. Mônica oferece então seu apartamento para que Helena fique com Nicolas. Ernesto descobre que Helena saiu de casa e repreende Olga por não tê-lo avisado. Horácio vai até a casa de Andréia para conversar com Helena, que o atualiza sobre o que está acontecendo. Horácio oferece o apartamento de Mônica. Por telefone, Ernesto pede que alguém prepare um documento para ameaçar Helena. Irene se aproxima dele e mostra o remédio para cavalos que encontrou. Ela sabe que ele estava drogando Helena, não está o ameaçando e se declara para ele. Ernesto a beija. Horácio interrompe Andréia e Nicolas para falar com o neto sozinho. Ele explica para o menino que muitas vezes os papais e as mamães ficam melhores separados, pois não brigam tanto. Os dois ainda vão continuar a amá-lo muito. Ernesto e Irene se agarram fervorosamente. Enquanto isso, Helena e Pedro se falam por telefone. Andréia ouve de longe. Helena diz que ama Pedro. Andréia cerra os dentes indignada. Irene acorda na cama de Ernesto pela manhã, satisfeita consigo mesma depois da noite de paixão com Ernesto. Ela declara que ele é dela agora. Domingo vai se exercitar sem tomar o café da manhã. Esther reclama. Ele diz que ela reclama se ele come e depois reclama se ele não come. Andréia liga para Ernesto. Ele precisa fazer algo porque Helena estava falando com o mecânico como se fossem namorados. Ele garante a Andréia que tem algo planejado e que ela não se preocupe, é por amor a Helena. Andréia oferece sua ajuda incondicional. Domingo corre no parque e se sente tão mal que desmaia. Horácio está ali para ajudá-lo. Helena está saindo para ver o advogado quando Ernesto entra. Ele tem uma pasta com o relatório toxicológico de seu sistema quando ela sofreu o acidente. Isso prova que ela está sob influência de drogas e, portanto, não é uma mãe adequada para Nicolas. Helena está chocada. Ernesto diz que se ela se divorciar dele, vai ficar com a custódia de Nicolas. Enquanto isso, Andréia está a observar e aprovar. Ernesto avisa que ela tem até amanhã ao meio-dia para decidir e acaricia seu rosto antes de sair. Andréia não só critica a filha, mas insiste que ela volte para Ernesto e garante que ele está fazendo tudo para o seu bem. Helena conversa com seu advogado de divórcio, que tem os papéis prontos para sua assinatura. Ela conta o que aconteceu e sobre sua suspeita de que Ernesto administrou a droga que foi encontrada em seu sangue. Ele explica que se Ernesto tem como provar isso, Nicolas pode acabar sob custódia do Estado até que acabe o processo, e ela pode ser considerada não apta para a adoção. Helena liga para Pedro e conta sobre a conversa que teve com o advogado. Pedro está no trabalho e não vê que Rosa está ouvindo. Pedro chama a Rosa e diz a ela para falar a Nelson que ele tem que ir embora. No hospital, Horácio recebe notícias de Domingo. Domingo é diabético e tem que se cuidar ou pode acabar em coma. Ernesto liga para Irene e providencia para que ela vá à sua casa naquela noite. Helena vai regressar somente amanhã. Irene sorri. O médico alerta Domingo sobre todos os perigos que corre ao não se cuidar como deve. Horácio ouve tudo e quando o médico sai, critica Domingo por não contar nada sobre sua doença. Em seguida, pega o telefone para informar a Pedro. Domingo diz que vai contar à família em um momento adequado. Os dois se reconciliam. Horácio recebe um telefonema de Helena e fica preocupado. Rosa liga para Gina para contar o que ouviu. Gina fica feliz, mas Rosa avisa que isso não significa que Pedro deixe de amar Helena.
Gina sabe que isso vai passar e ela estará ao lado de Pedro. Pedro avisa Helena que está do lado de fora da casa de sua mãe. Andréia está no jardim, dizendo a Alma que Ernesto não vai tirar Nicolas de Helena, só fez isso para que Helena volte à razão. Helena passa por elas no jardim e diz que vai ver Pedro. Andréia volta a criticar a filha. Ela não ouve, sai e abraça Pedro.